Segundo Coríntios, capítulo 3, com a ajuda de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. E como não será maior glória o ministério do Espírito, porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E tendo, pois, tal esperança, usamos de mesma ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esses versos. Os irmãos ouviram esta leitura muito importante que Paulo trazia para a igreja de Corinto, para que eles entendessem o que era a lei e o que era a graça. E a lei, a palavra fala, a lei nos leva a Cristo. O cumprimento da lei do Velho Testamento, o intuito dela é despejar-nos em Cristo, no conhecimento da graça. Essa é a função. Mas, aqui Paulo trazia uma explicação muito importante, dizendo que, para os irmãos, e algum talvez queria ter uma carta para dizer que vou para tal lugar, me dê uma carta de que eu sou crente e de que eu sou servo de Deus. Paulo disse, não há necessidade. Vocês já são a carta. Vocês já são a carta.
lida e conhecida por todos os homens. Não há necessidade disso. Porque onde vocês chegam, o povo vai discernir quem é vocês. O povo vai ver o vosso falar, vai ver o vosso proceder, de maneira que não há necessidade de carta. E outra coisa, dizia Paulo, eu ministrei a palavra, mas isso não foi por capacidade minha. Isso é capacidade de Deus. Foi tudo Deus que fez, que ele dizia aqui. Já é vós sois a carta escrita, lida e conhecida por todos os homens. É manifesto que sois a carta de Cristo. Aí ele fala, ministrada por nós. Quer dizer, nós falamos dela. Nós ensinamos ela. Ministrada por nós. Não com tinta. Não com tinta. Como fala aqui. E não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ele tomava, observem bem, ele falava da lei. A lei foi escrita com o dedo de Deus em pedras, está escrito. Com o dedo de Deus em pedra. E ele dizia, a carta que vocês têm e que está escrita não é em pedra, como o Velho Testamento foi escrito nas pedras. Agora, o Novo Testamento não foi escrito nas pedras, foi escrito nas tábuas de carne do vosso coração, pelo Espírito de Deus. Então, quem é, irmão, que pode ter esse poder de escrever nas tábuas de carne? Só mesmo o Espírito de Deus. Por isso que a Irmandade vê, e assim é, quando a pessoa vem na igreja e se converte e se batiza, ele não foi convencido pelo que veio de fora. Notem bem, eu falando é o que vem de fora, o pai falando é o que vem de fora, a avó ensinando é o que vem de fora. Mas ele se converte a hora que Deus mexe no seu coração e escreve. A hora que Deus fala no coração, aí é Deus. Deus escreveu nas tábuas de carne do seu coração. E isso ninguém arranca. Isso ninguém tira. Por isso que a palavra, irmão, a palavra, ela é eficaz. Por isso que a palavra é poderosa, porque ela não habita, ela não trabalha fora do homem, ela trabalha dentro do homem. Quando a palavra trabalha dentro da pessoa, ele está pronto para sofrer, ele está pronto para morrer, ele está pronto para enfrentar todas as agruras e dificuldades da vida sem reclamar, porque a palavra trabalhou dentro dele. É o íntimo dele. Ele não foi convencido, ele foi convertido. Convertido. E as virtudes de Deus mexem na sua vida, a ponto que os irmãos vão encontrar na Escritura, quando Estevão foi apedrejado, ele não reclamou, e ainda diz, Pai, perdoa. Cristo, quando era morto na cruz, perdoa. Pedro, quando foi também, perdoa. Os dois na entrada do templo apanharam, disseram, como Deus é bom, pois nós para sofrer pelo seu nome, puseram nós para apanhar por ele, porque a palavra está dentro, aqui dentro é Deus. Agora você fala para uma pessoa, vamos na igreja, vamos, congrego, vem amanhã, venho, mas depois, eu tive pensando, não vou mais. Por quê? Você só convenceu ele naquela hora, não houve a conversão. Mas quando Deus converte, disse Paulo, ai de mim, se eu não falar do evangelho dele, ele me pegou no caminho de Damasco, ele castigou-me, agora eu não tenho jeito de escapar da unha dele.
Veja, é coração, irmão. E é isso que o Senhor já deu de explicar aqui para a Irmandade. A obra de Deus é no coração. Então, ele dizia, ministrada por nós. Foi nós, eu que falei. Mas escrever não fui eu, foi Deus. Servo de Deus, ancião, diácono, cooperador, pregadores da palavra. Você prega a palavra e não se importa mais com nada. Se a pessoa tem que converter, é ele. Se ele tem que obedecer, é ele. Você não tem que se enfiar na vida de ninguém. Larga disso, larga daquilo, você bebe, você fuma. Não se enfia na vida particular de ninguém. Prega a palavra. Se a pessoa quer receber, tem vida eterna. Se não quer, faça o teu papel de pregador. Não é bonito isso? Vai que se enfiar na vida dos outros. É você com o cabelo, é você que anda com short. Larga disso, isso é pobreza. Tem que pregar a vida eterna, que é riqueza. Então, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, nas tábuas de pedra e nas tábuas de carne do coração. Ele que escreveu, porque o que Deus coloca no coração nunca sai. Pode ver, os propósitos que as pessoas têm de coração, eles levam avante até o fim da vida. Leva, se é uma mágoa, se é uma vingança, e se é uma crença, ele leva até o fim da vida. É coração. E aqui a palavra fala, ele converteu os nossos corações. Porque ele diz aqui, irmão, fala aqui ainda, isso porque temos tal confiança, não que sejamos capazes, mas ele, não é que eu sou capaz de ensinar a palavra e vocês receber ela do dentro do coração, não é isso, não é nossa capacidade. Nós não temos capacidade, isso é Deus. Servo de Deus, o que nós podemos fazer é pregar. Agora, pôr no coração não é a tua brutalidade, não é a tua repreensão, mas pode ser o teu amor. Isso pode ser. O amor vinga. O amor faz a pessoa entender, mas brutalidade, pressão, dureza, castigo, repreensão, eu te tiro a liberdade. Isso é do tempo do Zagai, agora hoje é amor. Você sabe o que é Zagai? É ferramenta velha que não existe mais. Tem que ser, hoje é no amor. Aqui, vocês querem ver uma comparaçãozinha bem gostosa? Essa madeira aqui, ela foi tirada lá no mato, ou em algum estado aí. Trouxe para cá. Ela foi cortada no trançador, na motosserra, carregada em caminhão, com guincho, com corrente, tudo coisa bruta, jogado no caminhão, e chuva, e vai, joga aqui, joga no terreiro, joga lá no pátio, e vai. Até que um dia alguém vai lá, tira uma tábua, faz isso, faz aquilo, tá? Deu um móveis desse aqui. Hoje a igreja já saiu do mato. A igreja já saiu do trançador. A igreja já saiu da motosserra. A igreja já saiu do machado. A igreja já saiu das cunhas. Já saiu das pancadas. A igreja já saiu. Então alguém foi lá e tirou a madeira. Trouxe o irmão, anunciou o evangelho, hoje o irmão está aqui feliz. Antes nós nos congregava tudo sem paletó, de qualquer jeito, sapato furado, e embaixo de qualquer coisa, e nós vivíamos felizes lá. Mas era madeira, ainda era bruta. A madeira podia ficar no sol, na chuva e no sereno, mas agora não. A Irmandade quer uma aguinha gelada, a Irmandade quer um ventilador. E ainda falei para o irmão Bentinho, vamos fazer uma coleta aí,
para colocar uns ar refrigerado. A madeira já não é mais para ficar no barracão, não é para ficar no meio de rato, barata, sujeira, poeira. A igreja hoje está num outro estágio, cortaram a tábua, a terça vigota, preparou, alinhou, fez esse móvel, tirou esse filetinho, fez esse contorno, tudo no torno, e na medidinha, e no centímetro, e no milímetro. Agora, cooperador e ancião, você vem aqui com esse machado teu, dá machadada aqui? Vai dar machadada aqui? Já foi, já foi. Agora, o que vai fazer? Eu tô vendo. Tá arriscadinho ali. Como é que vai fazer? Pega uma lixa. O outro lá, vamos pegar uma lixa número 4. O outro falou, não, é 2, mais leve. O outro fala, não, nem 2 não é, 1, irmão. Vai arriscar demais. O outro diz, não, nenhum não é a 0. Aí vem o outro, é 0, 0. Mais cuidado ainda. Tenha cuidado, senão você risca, você ofende a madeira, você não conserta, você estraga. Está ouvindo? Carinho, amor. Oh, como é gostoso pregar uma palavra dessa. Escuta! Paulo dizia, isso não é virtude nossa, é Deus, não é qualidade tua e nem minha, é Deus. Que coisa santa, que coisa bonita. E depois diz, não que somos capazes de ser ministros, nós somos ministros, não de um testamento, ministramos um testamento, não do Velho Testamento, e nem da letra, porque o Velho Testamento foi o testamento da letra. Agora é muito importante entender isso. A letra que mata aqui, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Entendam, por favor, não é a letra do estudo, não é a letra de ir na faculdade, não é a letra de ser um profissional pós-graduação, ou até um mestrado, ou prestar um alto nível em outro país. Não é essa a letra do conhecimento humano. A letra que matou foi a letra do Velho Testamento. Porque Paulo escreve aos Gálatas, a lei foi fraca, nela não houve força para salvar. E a lei estava enferma, e o que está enfermo não cura ninguém. Então ele dizia, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. A lei, irmão, vejam bem, esticando um pouquinho, a letra veio, é aqui nessa passagem aqui fala da letra. Ela veio com glória. Quando a lei foi anunciada para o povo de Israel no deserto, ela veio com glória que veio lá, os irmãos podem ver, que quando a lei começou a ser anunciada por Moisés, que ele desceu do monte trazendo as pedras da lei, houve relâmpago, trovões, obscuridade, terremoto, zunido, voz forte, que o povo de Israel dizia para Moisés, para de falar, porque nós não aguentamos a pressão e o zunido da lei. E Moisés, então, vendo aquele clarão, aquela glória que desceu sobre o povo, o que ele fez? E o povo olhava para o rosto de Moisés. E olhando para o rosto de Moisés, eles não podiam fitar os olhos.
da glória que estava no rosto de Moisés. Pelo que Moisés colocou um véu, para que eles não olhassem firmemente nos olhos, no rosto de Moisés. Por que está aqui escrito que nós lemos? Porque aquele rosto de Moisés era um rosto transitório, de uma lei transitória, que a lei ela serviu desde Israel para nos conduzir a Cristo, que a palavra fala. E o cumprimento da lei é Cristo. Então, aquele rosto de Moisés era luminoso e que o povo não podia ver. Por quê? Era transitório. E o que é transitório? É aquilo que não é para sempre. Não é isso? Vocês não viram já aqui na nação, em alguma cidade, vamos eleger um prefeito transitório até que venha um definitivo? Vamos eleger um presidente até que venha um definitivo? O que é transitório não é definitivo. A lei veio transitoriamente, por um período, até que viesse a graça, que é Cristo, definitivamente. O povo, um instantinho, o povo não podia olhar para o rosto de Moisés, era transitório, porque ia aparecer ali um outro rosto, que era o rosto de Cristo. Entendeu? Ele era transitório, mas Cristo é eterno. Então dizia, o Senhor, com as letras, veio, diz aqui, mas o ministério da morte, a lei, foi aqui entendida, escrita e expressa por Paulo, dizendo, o ministério da morte, gravado em pedra. O que foi gravado em pedra? Ministério da morte. A lei. Ministério da morte. Por que morte? A lei veio. Se você não pode cumprir ela, você é condenado. E não foi isso que aconteceu? Paulo ainda diz numa outra parte, pela lei eu fiquei sabendo que eu era pecador. Fiquei sabendo que eu era pecador pela lei. A lei veio e me denunciou. O que seria isso? Põe aqui contramão nessa rua. O irmão vai daqui para lá. E a mão é para lá, para o outro lado. Se você passar ali, daqui para lá, é contramão, você vai ser atuado. Enquanto não tinha placa, vai e vem sem acontecer nada. Enquanto não tinha lei, não tinha pecado. Mas veio a lei, veio o pecado. Manifestou. Então Paulo dizia, agora, pela lei sei que eu sou pecador. E ele diz, eu agora como é que eu vou fazer para cumprir? Como é que eu vou cumprir esta lei? Eu não tenho força. O bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ó lei, você me acabou. Por isso que fala, a lei mata, diz aqui, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei matou a esperança de salvação da humanidade, mas a graça veio. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda... Pronto! Oh, irmandade, vamos servir a Deus! E ele dizia ainda, por causa, não podiam fitar os olhos na face de Moisés, porque era transitória, porque a lei de Moisés não era para sempre, mas a de Cristo era. E depois Paulo diz, se aquilo que era transitório veio em glória, muito mais em glória é aquela que é permanente, que é Cristo. É maravilhoso, como discorre a palavra com tanta sabedoria. Ele escondeu o rosto, mas nós não. Nós com o rosto descoberto, porque a nossa glória já chegou
a permanente. Veja que coisa linda, irmão. Então, os filhos de Israel não olharam. E depois ainda fala aqui do povo judeu e daqueles que não creram. Diz eles, quando eles se converterem, o véu será. O povo judeu ainda não chegaram à plena certeza ou à convicção de crer no Cristo. Ainda eles rejeitam o Cristo. Ainda o Cristo para eles não veio. Mas o dia que eles entenderem quem é o Cristo e a salvação, o véu será tirado e será descortinada a mente e o coração e aceitarão a graça. Deus seja louvado.